Prefeituras da macro-região poderão aderir à reforma da Previdência com a aprovação no Senado da PEC paralela, que é a proposta de emenda à Constituição. Se o projeto realmente passar, os municípios poderão ter as mudanças. Em Ribeirão, a expectativa é grande para controlar o déficit do IPM, Instituto de Previdência dos Municipários. Este ano, o Instituto de Previdência dos Municipários acumula um déficit de 350 milhões de reais. Desde o início de 2019, a Prefeitura começou algumas mudanças para equilibrar os números do IPM, mas é preciso mais para garantir as aposentadorias. E as entidades do município esperam que a PEC paralela da Previdência, que é a proposta de emenda à Constituição, seja definitivamente aprovada e Ribeirão aplique as mudanças. Nós tivemos a reforma da Previdência aprovada pela União, né? Todos os funcionários públicos da União estarão sujeitos, né, os próximos. Aqui nos municípios e nos estados também é muito necessária essa reforma. Por que para Ribeirão é necessário? Em Ribeirão Preto a gente vê as dificuldades que Ribeirão Preto tem, dificuldades financeiras, né, principalmente devido ao impasse financeiro quanto ao IPM, que é o Instituto de Previdência dos Municipários, tá? Então é fundamental que a reforma seja feita para que possam os futuros aposentados receberem corretamente os seus recursos. Entre as novas regras da reforma da Previdência que entrariam na PEC paralela para os municípios estão: não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, tem idade mínima para aposentar, mulheres 62 anos e homens 65 e outras alterações específicas para pessoas com deficiência e cargos ocupados no passado. Tem mudanças para cada caso. Para a Frente Cívica, as alterações são para garantir o futuro das aposentadorias dos atuais servidores na ativa, sem perda de direitos adquiridos e responsabilidade com as contas públicas. É uma proposta que é importante para todos os estados e todos os municípios, porque representa uma maior racionalização da questão da Previdência, né? Esses estados e municípios aderindo à reforma da Previdência que foi aprovada, eles acabam tendo uma economia e melhorando as contas públicas. Se não houver essa mudança, a Prefeitura continuará direcionando uma parte importante da sua arrecadação mensal para bancar o IPM, né? Não que as pessoas não tenham esse direito, mas é importante que algo seja feito para que esse déficit seja corrigido no futuro. A Associação Comercial e Industrial também defende a PEC paralela da Previdência no sentido de aliviar as contas do município. Nós já fomos favoráveis à reforma da Previdência que foi aprovada no Congresso. Infelizmente, estados e municípios acabaram ficando fora dessa primeira proposta, até por isso está tramitando a PEC paralela. Então, qualquer iniciativa que venha no sentido de aliviar a Previdência Municipal, a CEP apoia e é favorável. A preocupação é grande porque a gente já está próximo de limites aí prudenciais, né, limites que trariam implicações via lei da responsabilidade fiscal para o município. Então, é uma questão bastante urgente que, na nossa visão, tem que ser endereçada o quanto antes. Pelo que passou no Senado até agora, para incluir os municípios na Previdência, deve haver um projeto de lei de iniciativa dos prefeitos e depois ir para a Câmara, ser votado e aprovado. Mas caso o Estado aprove a mudança, as cidades ficam automaticamente fazendo parte pelo regime estadual. Se não houver a prosperidade da chamada PEC paralela, para que as mudanças constitucionais também incidam nos municípios, e obviamente no caso da nossa cidade de Ribeirão Preto, eu vou enviar para a Câmara os projetos cabíveis para que a gente possa organizar melhor a nossa Previdência, além do que já fizemos, para dar as garantias de, no longo prazo, os nossos servidores poderem receber os seus salários plenamente, sem qualquer tipo de desequilíbrio ou colapso futuro. O prefeito destaca o que já foi feito até agora no Instituto de Previdência dos Municipários como grande parte da lição de casa. E ele fala que o IPM tem agora mais sustentabilidade e menos desequilíbrio. Nós vamos agora trabalhar a criação do fundo de ativos, vamos
esperar que as mudanças na Constituição sobre as regras de idade mínima também diminua esse déficit atuarial de 17 bilhões para menos do que isso, porque as pessoas vão se aposentar mais tarde e, portanto, vão ter um tempo de desfrute menor até o fim da sua vida, e além de outras mudanças que as reformas trarão. Mas tudo aquilo que a gente puder fazer no âmbito local para avançar na reforma da Previdência, conforme foi discutido no Congresso Nacional, mexendo em leis municipais, certamente nós vamos tomar essa iniciativa de mandar para a Câmara os projetos cabíveis para essa finalidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís. Pucci, as cidades aqui da macro-região vão ter que se preparar. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Álvaro Gradin. Doutor, o que é a PEC paralela da Previdência? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Paulo Pucci. Boa tarde, Ribeirão e região. A PEC paralela é uma forma que o Congresso Nacional conseguiu modificar a reforma da Previdência do projeto original. O projeto original entrou em vigor hoje, foi promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, e para se discutir as alterações que o Congresso queria fazer, eles criaram essa PEC 133 do Senado. Qual que é a importância dessa proposta de emenda à Constituição para os municípios e, em especial, aqui para Ribeirão? No projeto original, quando passou pela Câmara, foi retirada dos estados e municípios da obrigatoriedade das regras criadas com a reforma da Previdência. Essa PEC 133, ela inclui os estados e municípios na reforma geral e também estipula algumas outras regras. Foram feitas aproximadamente 200 propostas de emendas à PEC 133 e agora o Congresso Nacional vai discutir todas essas alterações que é de interesse do Congresso. E se a PEC for realmente aprovada no Senado, fica nas mãos dos prefeitos aderir por meio de um projeto de lei? Essa PEC 133, ela obriga os estados e municípios a incluírem o regime geral de previdência nos seus respectivos vigências, né? Então, os governadores, eles terão um ano para apresentar as suas propostas e essas propostas vigorarão também nos municípios. Tá? E os prefeitos, então, terão um ano também para apresentar os seus projetos para poder modificar a Previdência Municipal. E se o governo estadual, no caso, aprovar, o regime passa a valer para os municípios do estado? Como fica? Sim, passa a valer para os municípios, sim. Como eu disse, os municípios terão um ano para se adequarem às propostas próprias, ou então serão obrigados a aplicarem a reforma estadual e a federal, se os estados não a fizerem. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Já eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Thaís.